O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pergunta sobre a legalidade da derrubada do IOF ao Supremo é legítima e natural de uma democracia. Quem traz os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ela que fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Mara, muito boa tarde para você. Quais que são as últimas atualizações sobre a judicialização do IOF? Bem-vinda. Oi, Renata, boa tarde. Olha, quem vai ficar também com a relatoria da ação da Advocacia Geral da União vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já está com a relatoria da ação do PSOL e do PL em relação à questão do IOF. O governo, a gente já havia antecipado aqui que o governo havia decidido que iria entrar com a ação, então ontem a AGU entrou com a ação e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, também achou melhor deixar essa relatoria com o ministro Alexandre de Moraes, que está em Portugal, participando de um encontro jurídico realizado pelo ministro Gilmar Mendes. Ele continua, mesmo em Portugal, ele continua despachando ações, Renata. Então, é ele que vai ficar com essa relatoria e provavelmente ele pode até vir a pedir explicações para o Congresso Nacional, para o Executivo e também pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República. A fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela vai ao encontro do que o Palácio do Planalto está trabalhando nos bastidores. Isso quer dizer que foi para o enfrentamento juridicamente, então a fala do governo é que essa questão em relação ao IOF, em relação ao decreto legislativo no Congresso, que derrubou o decreto presidencial, é uma questão técnica e jurídica. Tanto é que a ação da AGU, na verdade, quer saber da Suprema Corte se o decreto legislativo é constitucional. E aí vale lembrar, Renata, que a AGU até demorou para entrar com essa ação, porque ela estava estudando as questões técnicas em relação à questão da constitucionalidade. Então, a AGU tem muito otimismo em relação a essa análise que vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que essa questão de judicializar, ela acaba trazendo aí aumentando aí essa escalada de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Por isso essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar afastar essa questão política. Por isso, a fala de se colocar, olha, essa discussão, ela é técnica, ela não é política. Mas o Palácio do Planalto continua preocupado nos bastidores, os assessores mais próximos do presidente Lula, os líderes governistas têm buscado um diálogo com os presidentes das duas casas, tanto o Senado quanto da Câmara. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ele também está no encontro em Portugal, Davi Alcolumbre está em Brasília. Então, os líderes têm tentado uma aproximação, isso porque desde a semana passada, Renata, o presidente Lula ainda não conversou nem com Davi Alcolumbre e nem com Hugo Mota. Então, o recado do Palácio do Planalto é o seguinte: judicializou, mostramos que o governo também tem a sua ferramenta, inclusive alguns líderes que falam que, na verdade, o governo acabou usando o seu míssil, que é a judicialização. Hoje mesmo o presidente Lula chegou a dizer que não tinha como ele não judicializar a situação, porque senão ele não consegue governar. E aí ele também falou, Renata, que falando em relação a essa questão de se isso não colocaria em risco a relação com o Congresso Nacional, o presidente Lula disse que não, que ele não considera não considera que houve aí uma interrupção da relação entre Palácio do Planalto e Congresso, mas diz o seguinte: cada macaco no seu galho. Essa foi a frase que o presidente Lula disse para poder até mesmo justificar
essa questão da judicialização. O fato é que Davi Alcolumbre já havia avisado, não só Davi Alcolumbre, mas como Hugo Mota já haviam avisado que seria melhor não judicializar. Por isso o presidente Lula acabou de falando, olha, cada macaco no seu galho, já que vocês justificaram que vocês estão fazendo o papel do legislativo, eu também estou fazendo o papel do executivo. Isso é em off, mas isso é mostrando para todo mundo, é o que a gente vê, é o que a sociedade está mostrando e que o governo também está tentando passar. Mas nos bastidores, Renata, a conversa é diferente. A conversa é uma preocupação, de fato, para não romper a relação do Palácio do Planalto com o Congresso e, por isso, está buscando as lideranças. Então, as lideranças que são mais ligadas a Davi Alcolumbre e também a Hugo Mota. Então, e os líderes governistas também não descartam que, de fato, o presidente Lula tem que ter aquele encontro que acabou não acontecendo na semana passada, um encontro com Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Mas alguns assessores próximos ao presidente Lula acreditam e avaliam que é melhor esperar mais um pouquinho, deixar essa poeira baixar para poder o presidente Lula novamente chamar os dois para conversar. Haddad hoje, na sua fala, que essa fala dele foi logo depois, na saída dele do encontro do Mercosul, ele disse que depois que houve a votação do decreto legislativo, nenhum líder, nem Davi Alcolumbre, nem Hugo Mota também, ligou para ele. Então, ele está esperando a ligação até agora. Ele disse que o governo não saiu da mesa de negociação, que na verdade, retiraram o governo da mesa de negociação, mas é ciente que agora é fazer o trabalho político. Então, é justamente a lição que o Palácio do Planalto está passando para os seus ministros e os seus líderes para poder aí voltar a ter uma relação e voltar a conseguir ter um diálogo entre Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional. Inclusive, ontem a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, publicou lá nas suas redes sociais, agradecendo ao Congresso por ter votado o projeto que inclui a questão do fundo do pré-sal, que é muito importante para o governo, porque o fundo do pré-sal ele vai ajudar também, vai ser usado para programas sociais. Então, o governo, na verdade, nos bastidores, a gente já percebe esse movimento para poder voltar esse diálogo. Mas o governo sabe que é também, Renata, uma situação difícil, porque o governo, no fundo, sabe o que os parlamentares estão pedindo, principalmente parlamentares da base aliada e os parlamentares que compõem o Centrão. Inclusive, há uma reivindicação do PSD que também votou a favor do decreto legislativo para poder derrubar o decreto presidencial, e o PSD que faz parte da base aliada, que inclusive tem ministérios aqui na esplanada dos ministérios. Mas o que se fala nos bastidores, e alguns líderes governistas admitem, que é preciso voltar a conversar com o PSD e também com o MDB, ter um diálogo mais claro, e também que o governo precisa começar a ceder, porque se o governo não começar a ceder, eles admitem, esses líderes governistas admitem que vai ser cada vez mais difícil essa situação em relação à relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Então, aquilo que eu comecei falando, para a sociedade, o que o governo está mostrando é que vai judicializar, pode judicializar, inclusive alguns assessores e deputados parlamentares da base aliada têm também trazido esse discurso, que
a questão do IOF, a questão de se manter o decreto presidencial, é uma questão de justiça social e trazendo aí um Congresso Nacional mais ligado aos ricos e não aos pobres. Houve aí também uma chateação, os parlamentares, os presidentes do Senado e da Câmara não gostaram dessa campanha que está sendo feita pela a base aliada, aqueles aliados mais próximos ao Palácio do Planalto. Mas o fato é, Renata, é que terão que voltar, o governo sabe que precisa voltar a ter um diálogo com o Congresso Nacional, porque existem matérias importantes para o próprio governo que está de olho também em 2026, principalmente em relação à questão de projetos sociais. E vale lembrar também que ainda tem a questão do imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000 e um desconto para quem ganha de R$5.000 a R$7.000. Apesar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não acredita que o Congresso vai, na verdade, reprovar tal medida, porque seria uma medida impopular. Mas, de qualquer forma, o governo precisa, na verdade, da apreciação e da aprovação dos seus projetos, até mesmo porque é claro que o governo está visando também as eleições de 2026. Renata. Sem dúvida, Mara. Quero te ouvir também sobre um outro ponto, um outro assunto, porque o Mercosul fechou uma nova etapa de negociações de livre comércio com um grupo de países europeus. Queria que você trouxesse para a gente, Mara, como que essa aproximação do Mercosul com nações europeias tem sido vista pelo governo? Olha, Renata, e a gente até adiantou aqui, né, na segunda-feira, que isso é um dos legados que o presidente Lula quer deixar na sua presidência do Mercosul. Essa etapa de negociação, ela é muito importante e isso quer dizer assim que passada essa etapa de negociação que foi concluída, né, de acordo com o que foi divulgado hoje pelo grupo, pelo Mercosul, agora temos que ir para a parte prática. A parte prática é a questão da assinatura desse acordo, né? Então, o que o Brasil sai ganhando e o que o Mercosul também sai ganhando? Sai ganhando muito, porque a estimativa, segundo até o próprio presidente Lula, que defendeu isso hoje novamente, ele chegou a ressaltar que mais de 750 milhões de consumidores entre União Europeia e Mercosul vão ser beneficiados. E isso em cálculos em relação até mesmo de circulação de dinheiro equivale a mais de 27 trilhões de reais. E o Brasil é um dos principais países do Mercosul que vai sair ganhando com esse acordo. Isso porque os produtos brasileiros vão ter ali 99, vão ter acesso à União Europeia, aos países que compõem a União Europeia, a 99%, ou seja, 99% da exportação brasileira vai ser enviada, vai ser marcada pela exportação, pela compra dos produtos brasileiros pelos países da União Europeia. Ou seja, os produtos brasileiros vão ter mais acesso e uma concorrência que vai ser zerada, até mesmo porque vai ser aí a área de livre comércio. Então, isso vai ajudar no desenvolvimento do país e até mesmo no enriquecimento do PIB, Renata. Então, o Brasil é o principal país do Mercosul que vai sair ganhando. Inclusive, já tem até pesquisas do IBGE que apontam que o Brasil é o país do Mercosul que mais vai conseguir enriquecer o seu PIB. Então, o Brasil só sai ganhando. E aí, o que o presidente Lula, mesmo alfinetando ali Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e a gente já colocou aqui, que é quem se coloca contra esse acordo, o presidente Lula não está ignorando isso e hoje deixou claro que vai sair da presidência do Mercosul
com a assinatura, com esse acordo entre Mercosul e União Europeia finalizado. E isso, para os países que compõem o Mercosul, é muito importante, porque os países eles vão começar a serviços e produtos desses países também. E aí o Brasil sai ganhando, porque o Brasil ele desponta na questão agrícola e até industrial, de matéria-prima, Renata. Então, isso vai ajudar não só o consumidor da União Europeia, dos países da União Europeia, a terem produtos mais acessíveis, mas também nós brasileiros e chilenos, né, os outros países do Mercosul, os consumidores de outros países do Mercosul também vão ter acesso a esses produtos da União Europeia, que geralmente acaba sendo mais caro aqui, porque tem toda essa questão da taxação, da tarifa de importação. Então, vai ser uma troca. O que há de melhor do Brasil vai para a União Europeia e vice-versa. Então, de acordo com o Mercosul, isso é um grande ganho, porque vai movimentar e vai aumentar também o PIB do Mercosul. Então, assim, se fala em mais de 5 trilhões de reais por ano na questão de se aumentar o PIB do Mercosul. O Brasil nem se conta, nem se fala, porque quando você já separa por países, cada país também sai ganhando e, como eu coloquei, o Brasil é o país, segundo os estudos do IBGE, o Brasil será o país no Mercosul que mais vai sair ganhando com esse acordo com a União Europeia, Renata. Mara, antes da gente se despedir, eu gostaria que você trouxesse para a gente as atualizações do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cancelou as agendas de julho por ordem médica. Qual que é a situação da saúde dele nesse momento? Pois é, Renata, a gente vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia muito longa em abril e chegou a ficar internado entre abril e maio deste ano. E o fato dessa cirurgia ter sido muito extensa e também ter tido uma internação prolongada, o ex-presidente, desde então, ele vem tendo episódios de esofagite. E essa esofagite também acaba provocando pneumonia, né? Porque entra a questão do refluxo, entra a questão também dos vômitos que são provocados. E segundo a esposa, né, do ex-presidente, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ele, nesse momento, ele tem tido muita ocorrência de vômitos e soluços. Então, de acordo com a equipe médica, é preciso que ele tenha um repouso total. E repouso total significa também não ficar falando muito, porque mesmo quando ele estava internado, já havia essa observação para ele não ficar falando muito, mas o ex-presidente acabou recebendo visitas no hospital onde ele estava. E depois disso também ele acabou participando de alguns eventos, algumas manifestações, teve até mesmo agora no dia 29, né, no último domingo. Então, os médicos pediram para que ele tenha um repouso absoluto, inclusive repouso de fala, porque até essa questão da fala pode atrapalhar e provocar ainda mais essa inflamação no esôfago, essa irritação em relação à questão da esofagite. Então, ele cancelou todos os compromissos do mês de julho, inclusive ele tinha uma viagem para Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, que é onde o filho é vereador, e ele também cancelou. Hoje, pela manhã, ele tinha um encontro com deputados do PL aqui em Brasília, mas ele também já havia cancelado, e para os deputados ele já havia confirmado que estava com muitos problemas de vômitos e soluços, e isso estava atrapalhando ele a falar. É com você, Renata. Mara, muito obrigada por todas as informações. Bom finzinho de tarde, quase noite para você aí, e até amanhã.